A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, tantos que estão aqui, amém, quanto os que estão acompanhando pela internet, pelo YouTube. Nós vamos prosseguir nosso estudo do livro de Gênesis, dentro do projeto Toda Escritura, abordando os capítulos 12 e 13 hoje. O nosso tema será: Deus chama Abraão para crer na promessa e peregrinar. Antes de nós lermos o texto bíblico, é interessante a gente lembrar por que a gente está demorando tanto aqui nesses capítulos. O que é que acontece? Gênesis, os primeiros 12 capítulos de Gênesis, possuem os fundamentos de tudo aquilo que a Bíblia diz. É como se fosse o alicerce, a base. E essa base tem que ser muito sólida. A base de tudo quanto a gente sabe sobre Deus, sobre a doutrina do pecado, sobre o homem, sobre escatologia, a base de todas essas coisas está nos primeiros capítulos de Gênesis. Então a gente tem que ter um fundamento bem sólido. Eu lembrei agora, muitos aqui trabalham com construção civil, mas mesmo quem não trabalha com construção civil, percebe a importância de um fundamento sólido, de um bom alicerce. Quando você olha as ruínas do Templo de Jerusalém, lá que sobrou da muralha ocidental e daquela muralha toda enorme, se você descer nos subterrâneos lá, que foram abertos e começaram a ser escavados em 94, você chega nas pedras da fundação. A pedra principal, ela tem 13,5 metros de comprimento por 3,5 de altura e largura. Você imagina uma pedra de 13,5 metros. Ela pesa, segundo os cálculos, 570 toneladas. Para que isso? Porque aquilo ali é a fundação. Aquilo ali servia para sustentar o aterro que foi feito no Monte Moriá e nos outros aterros, para que o Templo de Salomão e os demais templos ficassem bem estabelecidos ali em cima. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Os capítulos iniciais de Gênesis aqui, eles possuem essa base de tudo aquilo que a gente está estudando. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Antes de ler ainda o capítulo 12, lembrem que no final do capítulo 11 nós vimos a história da família de Tera. Não é? Vocês estão recebendo aí um mapinha, uma árvore genealógica da família de Tera. E dá para notar que Tera teve 3 filhos: Arã, Naor e Abrão, que depois veio a ser chamada Abraão. Abraão era casado com Sarai, que teve o nome mudado para Sara. Muito bem. O Arã, que era o pai de Ló, como vocês podem ver aí, morreu ainda em Ur. Então, veja agora o outro mapa. Você tem aí, em cima da palavra Abraão, você tem a cidade de Ur dos Caldeus. Era aí que Tera vivia e gerou seus filhos, e Abraão vivia aí, em Ur dos Caldeus. As ruínas de Ur mostram que era uma cidade grande, rica, com muito comércio. Ainda hoje são encontradas estátuas com incrustações de ouro, os tablets de barro com os contratos comerciais estão lá. Então, era uma cidade muito rica. Quando Abraão vivia aqui, ela ainda não era dos caldeus. Os caldeus vieram morar aqui depois de cerca de 800 anos depois de Abraão. Mas o nome ficou sendo Ur dos Caldeus, e é assim que a Bíblia o chama. E aí o Tera saiu com a família, daí de Ur dos Caldeus, seguindo essa linha mais escura, e foi lá para a região de Padã Arã, onde tem Arã. E ali, eles viveram ali durante a opção de tempo. Agora só o Tera, Abraão e esposa, e Naor e a esposa. Muito bem. E o Ló acompanhou. O Ló ficou sendo o herdeiro do pai. O pai morreu. Mas ele tinha que ser associado à família. Então, quando o pai morreu, ele foi incorporado como se fosse mais um filho
de Tera, o avô dele. Porque o pai morreu, o Tera ficou sendo como o pai dele. Quando estavam vivendo aqui em Harã, o Tera morreu. Ora, quem era o primogênito de Tera? Abraão. Então Abraão assumiu os filhos do pai dele. Mas o filho estava criado. Sobrou quem? Ló. Então Abraão assumiu como se fosse agora o responsável por Ló. Deu para entender por que é que Ló era tão chegado a Abraão? Porque ele não tinha o pai e o avô morreu. E o Abraão era o primogênito. Então ele foi incorporado à família de Abraão. Passou a ser como se fosse um filho de Abraão. Principalmente porque Sara era estéril. Então é muito possível que Abraão presumisse que Ló seria o seu herdeiro. Porque ele não tinha filhos. Ele tinha herdado o filho do irmão. Então era possível que isso acontecesse ali. É interessante a gente ter noção bem clara disso para a gente entender a história bíblica, para evitar mal entendidos, como muitas vezes acontece. Dizendo que Ló não tinha que ter acompanhado Abraão e etc. Não, ele tinha que ter ido. Abraão tinha que acolher o Ló. Muito bem. Então, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4. A chamada de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, o homem com 75 anos não tinha filhos dele ainda, não é? Herdou o filho de Abrão. Aqui a história dá uma virada. A história vinha sendo contada como a história da humanidade como um todo. E agora, de repente, Deus começa a narrar a história de um homem que ele escolheu para constituir uma grande nação. Como está escrito aqui. Farei de ti uma grande nação, no versículo 2. E o foco é em cima dessa nação. Para que isso? Para que a semente da mulher prometida lá no Éden tivesse prosseguimento agora por essa nação. Mais adiante, dentro dessa nação, Deus vai escolher uma tribo. Depois, dentro dessa tribo, ele vai escolher uma família, até chegar àquele que iria esmagar a cabeça da serpente. O grande propósito de Deus aqui é dar sequência, dar prosseguimento ao seu propósito de eliminar os efeitos da maldição que aconteceu no Éden, a maldição do pecado. Deus agora não iria apenas punir o pecado, ele estava providenciando a vinda do Redentor, a vinda daquele que seria o remédio para a questão do pecado. Muito bem, eu quero abordar essa primeira parte aqui por meio de 6 perguntas. Não é o que eu faço geralmente, eu quero fazer por meio de 6 perguntas. Primeira pergunta: quem era Abraão antes de ser chamado por Deus? Abraão era um idólatra. Abraão era um idólatra. Pode ser chocante, mas Abraão era um idólatra? Era. Abraão não era um servo de Deus, não era um crente. Como é que a gente sabe disso? Josué capítulo 24, versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates. Quem é que estava além do Eufrates? Abraão. Servia outros deuses. Então Abraão era um idólatra. É muito importante a gente ter noção disso, para a gente não pensar que Deus escolheu Abraão por causa dos seus méritos, por causa da sua fé. Não. Abraão foi escolhido pela graça de Deus, assim como Noé foi escolhido pela graça de Deus, assim como nós recebemos a salvação pela graça de Deus. Deus escolheu salvar todos aqueles que estão em Cristo.
Pela graça. Não é mérito de ninguém. Nada na vida cristã é por mérito. Nada. Salvação é pela graça, resposta às orações é pela graça, serviço ao Senhor é pela graça, tudo é pela graça. E Abraão foi chamado porque Deus escolheu Abraão. Ah, mas o que é que Deus viu em Abraão? Não sei, Deus não costuma dar satisfações para a gente. Não falou nada no meu pé do ouvido. Tem gente que diz que escuta lá os mistérios de Deus, eu não sou desses. Mas Deus escolheu Abraão para, através dele, construir uma grande nação. Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta. Onde Abraão foi chamado? Onde? Por que essa pergunta é importante? Porque no final do capítulo 11, Abraão está em Harã. E no capítulo 12 ele é chamado. Então a nossa impressão é que ele foi chamado aqui em Harã. No entanto, não foi aqui. Foi lá em Ur. Como é que a gente sabe disso? Veja, por exemplo, que Estevão falou lá em Atos capítulo 7. Estevão diz assim, no Atos 7, versículo 2 a 4. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvis, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, ainda antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que vós habitais agora. Então Deus falou com Abraão da primeira vez, quando ele estava lá em Ur dos Caldeus ainda. Aqui no capítulo 12 já foi uma segunda vez que Deus falou com ele. Mas de onde é que o nosso amigo Estevão tirou essa informação? Porque no capítulo 12 ele está em Harã. Ele tirou do capítulo 15 de Gênesis. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 7, diz assim: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então Deus está dizendo aqui: Abraão, você lembra que eu sou aquele que falou com você quando você estava em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Então, a primeira vez que Deus falou foi lá. Isso é repetido novamente lá em Neemias, no livro de Neemias. Diz assim, capítulo 9, verso 7. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste do Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. A segunda pergunta está respondida. A primeira vez que Deus falou com Abraão não foi aqui no capítulo 12. Foi o que está descrito lá no capítulo 15 e lá em Atos 7. Terceira pergunta. Como é que Deus chamou Abraão? O que é que aconteceu? Foi uma voz? Como é que foi? A gente não tem detalhes sobre isso, exceto pelo que Estevão diz, que talvez dê uma dica. Estevão diz naquela passagem que eu li, Atos 7, 2, ele diz assim: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Note que Deus apareceu para Abraão como o Deus da glória. Isso pode dar a entender, não podemos garantir, mas pode dar a entender que foi uma manifestação gloriosa de Deus que apareceu, alguma coisa que manifestou a glória de Deus quando Deus falou com Abraão. Alguma coisa tão gloriosa, tão impactante, que Abraão se converteu, deixou de ser idólatra e passou a ser crente. Passou a servir a Deus. Amém? Amém. Quarta pergunta. Para onde Abraão foi chamado? E aqui começam as coisas que complicam um pouco, porque até aqui foi tudo muito fácil. Abraão foi chamado, veja o que está no versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, eu vou mostrar. Onde é a terra, Senhor? Vai. Mas para que lado? Vai, é para ir. Eu vou mostrar. Como é que Abraão ia saber o caminho, se não sabia para onde tinha que ir? Deus ia mostrar. Era uma caminhada peregrinando pela fé, crendo que Deus ia dirigi-lo. Isso é um mistério muito grande. É preciso uma convicção, uma graça muito grande para a gente perceber isso, que Deus vai guiando pela fé e vai dirigindo, levando para o lugar que Ele quer que a gente esteja. Pela fé, Deus foi guiando a Abraão. E é interessante que Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 9,
o autor diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou pela terra da promessa como em terra alheia. Isso é complicado, irmãos. Isso é complicado. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Tem que ir. Isso tem muito a ver com o que acontece às vezes na nossa experiência. Deus nos fala alguma coisa, manda a gente fazer alguma coisa sem revelar todos os detalhes. E é isso mesmo que acontece. É interessante a gente notar que a chamada de Deus é para a gente obedecer, não é para entender os detalhes. É para você seguir. Eu costumo ilustrar isso com a experiência que a gente tem quando está dirigindo à noite numa estrada que não tem iluminação. Você vai pela estrada, o seu farol funciona, mas você só enxerga até onde o farol alcança. Se tiver uma curva, você vê que tem uma curva e não faz a menor ideia do que é que tem do outro lado da curva. E você vai. E quando chega lá depois da curva, a estrada continua. Não tem nenhum buraco, está tudo bem. E você vai indo segundo a luz que você tem. A mesma coisa na vida espiritual. Caminhar segundo a luz que Deus provê para cada momento, para cada etapa da nossa vida. E a gente vai seguindo pela fé, peregrinando pela fé. Muito bem. Quinta pergunta. Quais as promessas que Abraão recebeu ao ser chamado nesse texto? Abraão recebeu aqui nesse texto a promessa de que ele teria uma descendência a partir da qual Deus iria formar uma grande nação. Então aqui Deus prometeu a descendência para Abraão. Ele disse que ia tornar Abraão uma pessoa muito famosa por causa disso. E aqui até assim um tanto irônico, não é? Quando foi a última vez que a gente viu que alguém querendo ser famoso? No capítulo 11, na construção da Torre de Babel. Vamos, edifiquemos uma torre, façamos para nós um nome. Quer dizer, vamos fazer uma grande construção para a gente ficar famoso, evitar ser espalhado pela terra. A busca da fama como uma conquista pessoal. A busca da fama, do sucesso para ficar grande em si próprio. Um monumento à vaidade humana. Mas aqui Deus está dizendo assim: Abraão, eu estou te chamando e sou eu que vou tornar você famoso. Sou eu que vou engrandecer a tua descendência. Sou eu que vou fazer isso, não é você. Você não vai correr atrás de glória. É pelo que eu vou fazer com a tua descendência que o teu nome será glorificado e conhecido. E aconteceu quando veio Jesus Cristo, não é? Um outro aspecto disso é que a descendência dele seria uma bênção. E Deus diz que abençoaria os que abençoarem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Essa descendência é, em primeiro lugar, o povo judeu, o povo hebreu. E, em último lugar, em última instância, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A gente começa a ver aqui um propósito divino nesse assunto, que vai ser mais clarificado na sexta pergunta. A sexta pergunta é: qual o propósito divino para a chamada de Abraão? Qual o propósito que Deus tinha quando chamou Abraão? Por quê? O que é que Deus tinha em mente? E a gente pode ver isso muito diretamente pelo que tem escrito aqui. Abençoar todos os povos da terra a partir da descendência de Abraão. Esse é que era o propósito de Deus. Versículo 2 diz assim: abençoarei os que... Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note que nessa passagem chave aqui, versículo 2 e 3, tem algumas palavras que são repetidas. Abençoar, bênção, bendita. Essas palavras aparecem 5 vezes aqui. 5 vezes em 2 versículos. Por quê? Deus enfatizando o propósito de abençoar todas as famílias da terra, todas as nações da terra, por meio da descendência de Abraão. A gente nota que desde a chamada de Abraão, Deus já anuncia o seu propósito de que
a revelação dele, Deus, para com Abraão, não era para abençoar só Abraão ou só os descendentes diretos de Abraão. Era para abençoar toda a família espiritual que fosse descender de Abraão. Tanto aqueles que fossem descender fisicamente como espiritualmente, ou seja, abençoar todas as famílias da terra, todas as nações. E isso é repetido depois. Deus falou isso pelo menos mais 2 vezes para Abraão. Eu vou abençoar todas as nações da terra por meio de você. Depois Deus falou a mesma coisa para Isaac. Depois Deus falou a mesma coisa para Jacó. E isso é repetido várias vezes no Antigo Testamento, principalmente no livro de Isaías. E é repetido no Novo Testamento também. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque é preciso ter a noção de que Deus não é um Deus exclusivo de um povo. E Deus deixou isso claro para Abraão e na Bíblia inteira. Ele não é um Deus exclusivo do povo de Israel. Deus queria que o povo fosse bênção para todos. Deixa eu ler para vocês aqui algumas passagens aqui. Isaías 42, verso 6, diz assim: Eu, o Senhor, falando com Israel, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Falando com o seu servo, é o servo de Jeová, lá de Isaías. Capítulo 49, verso 6 de Isaías: Também eu te dei como luz para os gentios. Lucas, capítulo 2, versos 29 e 32, quando Simeão está apresentando Jesus no templo. Simeão diz assim: Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então a Bíblia enfatiza muito isso. A bênção é para ser levada para todos os povos. O judaísmo, tanto antigo quanto moderno, erraram a esse respeito. Tanto o judaísmo antigo quanto o moderno se fecharam em si mesmo, achando que Deus tinha chamado Abraão, Isaac, Jacó, para formar uma nação, e Deus tem um plano para Israel e tem outro plano para cada uma das outras nações. Não. O plano de Deus era que Israel fosse luz para as nações, testemunhasse para todas as nações, mas Israel se fechou, quis ficar gozando as bênçãos de Deus ali. Sabe, temos que colocar a mão na cabeça e lembrar que às vezes a gente comete o mesmo erro. Muitas vezes a igreja também comete o mesmo erro. Dá glória a Deus porque foi chamada, porque está em Cristo, porque goza as bênçãos e se fecha em si mesmo. Muitas atividades, cultos, convenções, reuniões, festas, e o povo sem Deus, carente de vida espiritual. E muitas igrejas não olham para a necessidade de missões, não olham para a necessidade de evangelismo. Graças a Deus que nossa igreja tem uma visão bem clara sobre esse assunto. E produz obra missionária, envia missionários, sustenta. Mas a igreja como um todo muitas vezes falha. E aí a gente tem que parar de olhar para a igreja como um todo e olhar para cada um de nós. Que tipo de representante do povo de Deus eu sou? Sabe, é muito comum a gente encontrar pessoas que são ótimas em aplicar lições para a igreja, para a vida dos outros, para as nações, mas temos que cumprir o que a Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Que tipo de crente eu sou? Sou daquele tipo do crente que se fecha em si mesmo ou do que compartilha aquilo que Jesus é? Compartilha a bênção que Deus trouxe por meio de Abraão e Jesus Cristo. Muito bem, vamos prosseguir a leitura. Capítulo 12, versículo 4 e 5. Versículo 4 e 5. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, ele levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que se lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então,
A primeira coisa que chama a atenção é no capítulo, versículo 4, diz assim: partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara. Deus falou, eu vou fazer. E foi. Essa prontificação em obedecer, sem ter recebido nada, sem nenhuma evidência, é que fez Abraão ser chamado de pai da fé. Pai dos que creem na promessa. Porque ele ouviu a voz de Deus e creu. E aí a gente lembra do que Hebreus ensina lá no capítulo 11. Fé não é um assentimento intelectual de algo que você acredita. Eu realmente acredito, creio muito. Em termos bíblicos, isso não é fé. Fé é uma ação a partir daquilo que você acredita. Por isso que diz assim, partiu Abraão. Quando você lê em Hebreus 11, pela fé Abel ofereceu uma ação, sacrifício maior do que Caim. Pela fé Enoque andou com Deus, uma ação. Pela fé Noé construiu a arca, uma ação. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Tudo que envolve fé envolve ação. Senão não é fé. É só uma crença. É só acreditar. Fé no sentido bíblico envolve ação. E foi o que Abraão desempenhou aqui. E aí diz assim, e Ló foi com ele. Eu já expliquei aqui porque é que Abraão consentiu que Ló foi com ele, né? Que ele tinha Ló como um filho, ele estava tomando conta de Ló. Ló, nessa altura do campeonato aqui, não era mais um adolescente, não era mais uma criança. Ele já era um homem feito. Já tinha bens, ele tinha herdado os bens de seu pai, ele tinha seus rebanhos também. Ele poderia ficar em Harã. E por que ele foi com Abraão? Ló foi com ele. Por que ele foi com Abraão? Porque também Ló creu na promessa que Abraão tinha recebido. Ló também creu naquilo que o tio dele havia recebido, na manifestação de Deus que tinha aparecido para o tio dele. E ele resolveu acompanhar o tio. É por isso, talvez, que Ló é chamado de justo na Bíblia. Quando a gente lembra de Ló, a gente lembra do Ló que foi egoísta, foi morar em Sodoma, teve filhos de uma situação extremamente irregular. A gente lembra de uma opção de questões assim. Mas veja o que é que a Bíblia fala sobre Ló lá no Novo Testamento, na segunda epístola de Pedro. Diz assim, que Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Versículo 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, lá em Sodoma, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ou seja, nesses versículos aqui, Jó é chamado de o justo, este justo e uma pessoa de alma justa. Cadê a justiça de Ló? O camarada não tinha pisado na bola algumas vezes? Tinha. Mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. E Ló, quando viu o chamado do tio, creu e seguiu, segundo aquela revelação. Mas como é que isso uma coisa tem a ver com a outra? É porque a justiça vem pela fé. A justificação não vem pelo mérito próprio, é pelo que a pessoa crê. Por isso é que a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, assim como Ló, e assim como cada um de nós, é considerado justo não por aquilo que faz ou pelos nossos méritos, mas por aquilo que nós demonstramos crer, pela fé que nós colocamos em ação. E é isso que nos torna justo. E foi o que aconteceu com Ló. Um homem que foi colocado na posição de justo por aquilo que creu. Às vezes acontece que algumas pessoas criticam Abraão por ter levado Ló. E diz que Ló foi um espinho na carne, que Ló trouxe muitos problemas, que Abraão errou, etc.
Ora, por que tem uma coisa a ver com a outra? Ah, porque ele trouxe problema. Abraão não deveria ter levado Ló. Vem cá, Abraão por acaso tinha bola de cristal? Não. Graças a Deus que não, né? Se tivesse, Deus abençoe para que ele não consultasse, que isso é feitiçaria. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte: você vai julgar o que a decisão que uma pessoa tomou pelo que acontece no futuro, sem que ela conhecesse o futuro, sem que Deus falasse nada sobre aquilo, sem que ela tivesse nenhuma outra indicação? Não. Abraão fez o que era correto. O filho adotivo dele queria segui-lo, queria ir com ele, porque acreditava. Então vamos embora. Algumas pessoas têm mania de ficar tentando encontrar onde foi que o outro errou para poder explicar os problemas que ela teve. Então, se Abraão teve problemas lá, é porque então ele errou quando levou Ló. Não, você não pode ser, nem todo problema aparece porque você teve culpa deles aparecerem. Além do mais, nem sempre a obra de Deus é sem problemas. Nem sempre seguir a Deus é macio. Aliás, geralmente nunca é, né? Versículo de 6 a 9, nós não vamos ler, porque fala das peregrinações de Abraão. Que Abraão foi para um lado, atravessou, foi para Siquém, e de lá foi para o sul, e foi para Betel, e depois andou no Oriente. E aí no versículo 9 diz assim: depois seguiu Abraão ali, sempre indo para o Neguebe. E aí você, voltando a olhar aquele mapa que tem a rota de Abraão, você vê aí as idas e vindas de Abraão, né? Ele veio de Padã Arã, passou em Ramote de Gileade, aí foi lá para o lado de Siquém, ali perto de Aí. Aí depois foi para Berseba, lá no Neguebe, na parte sul. Essa parte toda aqui. Por que Abraão está indo para lá? Porque foi o que Deus disse para ele: vai para indo, eu vou dizer o que é para você fazer. No versículo 9 diz assim: Abraão seguiu dali indo sempre para o Neguebe. Neguebe é bem no sul, é uma área muito seca, é um deserto muito cruel. E a expressão indo sempre, ao pé da letra, literalmente andando e arrancando estacas. Andando e arrancando estacas. Por quê? Porque ele morava em tendas. Note que ele se recusou a ter uma morada permanente, a habitar em cidade. Não, eu sou peregrino, então eu vou peregrinar. Abraão tinha dinheiro suficiente para morar em Siquém? Tinha. Dinheiro suficiente, mais do que suficiente. Mas Deus o tinha chamado para peregrinar. Então ele estava obedecendo, indo e peregrinando ali. E uma outra coisa que é interessante aqui, nessa passagem, nos versículos 7 e 8, fala que ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8, ali edificou um altar ao Senhor. Para onde ia, Abraão ia edificando altar. Ou seja, Abraão, além de obediente, era um homem de adoração. Um homem que buscava adorar a Deus. Em lugar algum, Abraão teve moradia fixa. Sempre morando em tendas. Na expectativa do que Deus ia falar. Na expectativa de para onde Deus ia mandá-lo ir. Isso é vida de fé, é vida de obediência. É vida de abnegação, de abrir mão daquilo que pode para poder obedecer a Deus. Versículo 12 adiante, aí você começa a ver problemas na vida de Abraão. Diz assim no versículo 12: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. É interessante aqui, Abraão estava lá no Neguebe, que era uma região seca, e houve uma seca que atingiu a terra toda de Canaã. O Egito não é atingido por secas, porque o Egito tem um rio, o rio Nilo, que corre, e as nascentes do Nilo ficam muito ao sul, nas regiões das montanhas. Então, as águas caem da chuva lá nas montanhas, o gelo derrete, e enche o Nilo irriga as planícies, e ali tem sempre vegetação. Você olha no mapa do Egito, você vê uma linha verde no meio de um marrom. Por quê? Porque é por onde o rio Nilo está correndo, é tudo verdinho ali. Então tem sempre comida lá, as colheitas são bem previsíveis, o regime de chuva é bem previsível, dá para plantar com tranquilidade.
E aí os povos iam lá para o Egito para lutar atrás de comida. E Abraão foi. Ah, mas Deus não mandou Abraão ir para o Egito. Não, não mandou. Deus não mandou. Você imagina os dilemas de Abraão? O que é que eu faço? Fico aqui? Vou? Não vou? Vou para onde? Deus disse que ia mostrar a terra e não falou mais nada. Até agora não falou nada. Sabe, Abraão tinha que tomar uma decisão. Ele não podia ficar lá porque iam morrer todos de fome. Ele tinha que tomar uma decisão. E ele tomou a decisão mais sensata possível à luz do conhecimento que ele tinha. E nós temos que fazer o mesmo. Às vezes, nós ficamos em dúvida sobre o que fazer. Oramos e tal, e Deus fica calado. Muitas vezes Deus não revela de uma forma perceptível a vontade dele. E você tem que tomar uma decisão. E você ora e busca a Deus. E como você é crente, como você orou, Deus vai fazer com que você tome a decisão que Ele quer. Ah, mas pode dar problema na frente. Sim. E quem diz que as decisões de Deus nunca nos deixam sem problemas? Sabe, teve um homem que foi enviado por Deus para ser o Salvador e acabou numa cruz. Estava obedecendo a Deus. Paulo foi chamado por Deus para pregar o Evangelho, sofreu muito. Isso faz parte do plano de Deus. Agora, se você vai tropeçar ou não no caminho, aí é com você, não é para culpar a Deus. E foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, quando chegou na fronteira com o Egito, disse para a mulher dele, Sara, é o seguinte, você está muito gatinha ainda, está só com 65, não parece um brotinho de 35, então vão me matar se souberem que eu sou teu marido. Diz que é minha irmã. Bom, Abraão pisou na bola feio. Pisou na bola feio. A gente não pode exigir muito de Abraão. Sabe por quê? Abraão não era cristão. Ele não tinha a Bíblia. Ele não tinha as Escrituras. Não tinha uma sinagoga. Não tinha um pastor. Não tinha ninguém mais. Era só ele. E o Ló estava com ele. E olhava para o tio, e aí tio, e agora? Então não podemos exigir muito de Abraão, não. Se a gente que tem a palavra de Deus, tem pastor, aconselhamento, tem tudo isso, a gente pisa na bola, então vamos pegar leve com Abraão. Mas que Abraão errou feio, errou. Ah, mas é porque Sara é meia irmã de Abraão. Olha, meia verdade já é uma mentira inteira. Então, Abraão errou mesmo. Até porque pegou uma pessoa vulnerável e a expôs a uma situação de risco. Imagina a experiência terrível de Sara sendo levado lá para o harém de Faraó. De alguma maneira, Faraó ficou sabendo. A mão de Deus pesou sobre Faraó e os seus servos, pragas lá, doenças, e eles ficaram sabendo, perceberam que Abraão tinha mentido, deram um arroxo no Abraão, e eu fico imaginando a cara de Abraão com vergonha. Caramba, que horror. E ele teve que admitir e mandaram Abraão embora. Mas isso teve um custo para Abraão também, além dessa vergonha. O plano de Deus na vida dele foi atrasado. Por quê? Porque enquanto não decorresse bastante tempo entre Sara ter estado no harém de Faraó e o filho de Abraão nascer, ela não poderia engravidar. Porque senão ia haver sempre a dúvida de que a criança seria filho de Faraó e não filho de Abraão. Então Deus não deixou a criança ser gerada. Sabe, mentiras têm consequências, pecados têm consequências. Às vezes não só para a gente, às vezes para outras pessoas também, até para inocentes. Irmã Josi, uma pergunta. Mas o Abraão, no caso, ele não se sentiu meio que forçado a mentir pelo fato de que ele poderia morrer se ele falasse a verdade, que ela era a esposa dele? Na verdade, ele se sentiu muito medroso, muito medroso. Ele se sentiu constrangido por si próprio para mentir. Mas mentir foi uma opção dele. A gente às vezes sente essas, entre aspas, necessidades de errar, de mentir, de pecar.
nunca é válido diante de Deus. Verdade é verdade, mentira é mentira, pecado é pecado. E não podemos transigir com isso. A nossa conveniência não torna um pecado menos pecado. É duro. E tem muitas circunstâncias da nossa vida aqui que envolvem isso. E o que a gente tem que pedir é graça de Deus para ficar livre dessas circunstâncias. E que se tivermos que encarar uma decisão dessa, pedir graças a Deus para que sejamos libertos de consequências maiores. Mas é isso que acontece. Abraão errou. Ele tinha que ter falado a verdade. Ele não confiou em Deus. Ele confiou em Deus para sair da terra dele para uma terra que não sabia onde era, mas não confiou em Deus para falar a verdade nessa situação. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta complicada, mas muito valiosa. Chegamos no capítulo 13. No versículo 1 ao 13, tem lá que, assim: saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, e por aí foi adiante, foi falando, erguendo altares, até que chega no versículo 6, diz assim: e a terra não podia sustentá-los para habitarem juntos, porque eram muitíssimos os seus bens, de sorte que não podiam habitar na companhia um do outro. O que é que acontecia? A pastagem, digamos assim, delimitada pelo deserto. E eles eram criadores de gado e de ovelhas. Então tinha que ter pastagem para todo mundo. E aí não tinha pastagem lá, porque eles estavam querendo viver juntos. E o gado de um se metia pelo gado do outro, pelo rebanho do outro, e estava dando misturada. E os pastores de cada um fazendo confusão lá com aquilo tudo. E aí foi preciso, então, tomar uma decisão sobre essas questões aí. O que fazer, então? Então, Abraão tomou a iniciativa. Disse: olha, Ló, você escolhe para onde ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha. Agora veja o que tem no versículo 10. Diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. É interessante aqui que diz que é que Ló foi examinar. E eu vou pensar, o que era para Ló fazer aqui? Não, tio, o senhor escolhe. O senhor é que é o patriarca da família aqui. O senhor escolhe. Mas Ló deu uma frequejada agora, deu lugar ao egoísmo, e o egoísmo dele disse: tá bom, vou escolher. E aí olhou: eu quero a campina do Jordão toda. Note a palavra toda aqui. Toda a campina do Jordão. Ele poderia ter dito: tio, vamos fazer o seguinte, o senhor fica com o lado norte da campina do Jordão e eu fico com o lado sul. Poderia fazer isso. Mas ele preferiu toda a campina do Jordão. E Abraão foi lá para a região que não tinha tanta fartura assim, lá do Neguebe, né? Terra seca. É interessante a expressão que tem aqui, que era como o jardim do Senhor. O jardim do Senhor pode ter ser uma forma dupla, uma dupla referência. Pode ser uma maneira de falar assim, como era tão bonito quanto o Éden era, o jardim do Éden. Só que ninguém aqui tinha conhecido o jardim do Éden. Quando Moisés escreveu isso aqui, os israelitas que estavam no deserto, saindo do Egito, ninguém tinha visto o jardim do Éden para saber como era o jardim do Éden. Nem Moisés sabia também como era o jardim do Éden. Nem Abraão sabia como era o jardim do Éden, ele não tinha estado lá. Mas pode ser uma referência. Ou pode ser, possivelmente, uma forma do hebraico se referir a uma coisa muito grandiosa. O hebraico não tem o superlativo, a figura do superlativo que existe em vários idiomas. Nós dizemos assim: uma coisa é grande, uma coisa é imensa, ou então grandíssima, uma abundante, uma coisa bem exagerada. Como eles não têm essa maneira de falar, eles usam uma referência a Deus, fazem referência a Deus. Jardim do Senhor, quer dizer, um jardim abundante, grande, bonito. Isso você encontra em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, Cantares 8,6 diz assim: porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura.
o ciúme. As suas brasas são como brasas de fogo, labaredas do Senhor. Ué, labareda do Senhor para jogar. Assim. Não, labareda do Senhor quer dizer uma labareda muito intensa, um fogo muito forte. Tanto é que em algumas traduções não tem labareda do Senhor, a maior parte das traduções não tem, porque senão ia dar entender que era Deus que estava soltando fogo, né? Não, não é isso. Jonas 3 diz assim: Nínive era a cidade, uma grande cidade. No original, ao pé da letra é: Nínive era uma grande cidade de Deus, ou uma grande cidade para Deus. Aliás, Nínive era uma cidade como para Deus, significando que era uma cidade muito grande. Salmo 36, verso 6. A tua justiça é como as grandes montanhas. No original tem escrito assim: a tua justiça é como as montanhas de Deus. Deus tem montanhas? Não, é como uma coisa grandiosa, é uma forma de falar. Então aqui era uma forma de falar que a Campina do Jordão, o Vale do Jordão, era muito bonito. Era uma coisa linda. E aí Ló, no seu egoísmo, quis ficar com aquilo lá. Ele olhou e viu. Lembra que nós já falamos sobre isso aqui no capítulo 3? Olhou e viu. Assim como Eva olhou e viu, aconteceu com Ló também. Eva olhou, viu, sentiu que era desejável. Depois, os antediluvianos viram os antediluvianos que as filhas dos homens eram formosas e as tomaram para si. A mulher de Potifar viu José, o desejou e disse-lhe: deita-te comigo. Viu Acã, capa babilônica tal, a cobiçou. Ou seja, a pessoa que se deixa levar pelo que vê, que se deixa levar pelo desejo, pelo imediatismo, por aquilo que é mais superficial. Ele não levou em consideração outras coisas. O egoísmo e a superficialidade, o imediatismo, fizeram ele querer ficar com aquilo lá. E o pior, no versículo 12, diz assim: Abraão habitou na terra de Canaã, Ló na cidade da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Esse egoísmo dele acabou trazendo problemas muito sérios para ele, fazendo com que ele perdesse tudo. E aqui é importante a gente notar isso. A gente abre a guarda e aparecem nossos pontos fracos. Os pontos fracos que de Ló apareceram quando ele foi egoísta. Quais esses pontos fracos? Superficialidade e imediatismo e desprezo pelo perigo. Imprudência diante do perigo. Ele sabia o que acontecia em Sodoma, porque está escrito aqui no versículo 13: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então a fama de Sodoma já existia, mas a cidade atraía Ló. A vida em tendas estava deixando ele farto. Eu saí de Ur dos Caldeus, depois fui para Harã, ficava em Harã, aí estou agora andando para cima e para baixo construindo tendas. Ele desejou estar na cidade grande agora. E aí, se aproximou de Sodoma. Vamos ver que isso nos capítulos 17 a 19 vai dar problemas. Capítulo 13, de 14 a 18, o Senhor promete uma terra a Canaã, a Abraão a terra de Canaã. Veja no versículo 14, capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois de Ló separar-se dele: ergue os olhos, olha para onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, eu vou te dar essa terra toda, tal. Aí no final do versículo, lá no versículo 18, diz assim: e ali levantou um altar ao Senhor. Deus promete aquela terra que Abraão estava e disse assim: olha, Abraão, sai peregrinando, vai para cima, para baixo, para um lado e para o outro, eu vou dar isso aqui tudo para você, quer dizer, para a tua descendência. Você mesmo não vai herdar nada, mas eu vou dar para a tua descendência. Depois ele falou, depois de 400 anos. Mas aqui Ló recebeu a promessa da terra, aquilo tudo. Mas é muito interessante que isso aconteceu, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ou seja, Abraão viu o egoísmo do seu sobrinho ficar com a parte boa e ele, Abraão, ficar com a parte menos produtiva da terra. Isso deve ter pesado no coração de Abraão. Deve ter doído, deve ter ficado magoado, chateado. Aí o que aconteceu? O consolo de Deus. No meio daquela situação, assim, depois que Ló foi embora,
Deus chegou para Abraão e falou para ele: Abraão, eu vou te dar essa terra. Inclusive aquelas campinas todas ali. Eu vou dar aquilo tudo para você. No meio daquela situação de tristeza, veio o consolo de Deus. Deus é um Deus que conhece nossas emoções. Glória a Deus. Que sabe quando nós estamos precisando de uma palavra de conforto, de alento, de consolo. E Ele dá um jeito para a gente receber. Não tinha nenhum outro crente aqui, não tinha ninguém, não tinha pequeno grupo, não tinha igreja. Então o próprio Deus trouxe a palavra para Abraão. O nosso Deus zela por nós e nos conforta. Hoje nós encontramos conforto na oração, na palavra de Deus e uns nos outros, porque a Bíblia diz para nós nos consolarmos uns aos outros. E eu quero finalizar então trazendo ainda algumas aplicações para a gente encerrar. Primeiro, como Abraão, nós também recebemos uma promessa e fomos chamados para peregrinar. Hebreus 11 diz: Abraão, sendo chamado, obedeceu e peregrinou, porque aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ou seja, Abraão sabia que a cidade dele não estava aqui na terra. Ele estava esperando uma cidade que Deus tinha edificado. Nós também fomos chamados para peregrinar nesse mundo. Estamos esperando uma cidade que Deus edificou. De vez em quando a gente escuta falar que Deus tem para nós o melhor deste mundo. Isso é conversa. Nós não temos herança nenhuma nesse mundo. Deus não tem para nós o melhor deste mundo. Deus tem para nós uma herança nos céus. Nós somos chamados para peregrinar nesta terra, para pregar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus. E não porque tenhamos esperança de receber alguma coisa aqui neste mundo. Segunda coisa que eu gostaria de trazer: uma vida contínua de adoração. Abraão, ele por onde ia, ele edificava altares e adorava. Aliás, é muito interessante que Abraão não edificou altares enquanto estava no Egito. E Egito é um símbolo do mundo. Na Bíblia, é uma figura do mundo, assim como Sodoma. Enquanto Abraão estava no Egito, a Bíblia não menciona que ele edificou altares ali. Talvez por uma conveniência para não insultar as pessoas que eram idólatras. Mas o fato é que Abraão tinha uma vida de adoração. Nós também temos que ter uma vida de adoração. Não só de frequência à igreja, não só de atividades eclesiásticas, mas de adoração realmente, adoração verdadeira. Terceira lição: a vocação missionária da igreja. Em ti serão benditos todas as nações da terra, quer dizer, na semente de Abraão. Nós somos o que tem fruto da semente de Abraão. Então nós é que temos que abençoar as nações com a atitude, com a atividade missionária. Quarta lição: dependência de Deus nos momentos de crise, que foi o que não aconteceu com Abraão quando pediu para Sara mentir, dizendo que era a irmã dele. Nos momentos de crise nós temos que confiar no Senhor, buscar Ele graça. Senhor, não me deixa pecar. Eu estou numa necessidade tão grande, é tão fácil fazer um desfalque aqui. Não seja transigente com a questão do pecado. Confia no Senhor, buscar a Deus, depender dEle. Terceiro, busca pela paz e humildade. Abraão foi abnegado. Ele renunciou ao direito dele para que houvesse paz dentro da família dele. Ele não ficou: sou eu que tenho razão, sou eu que tenho direito, sou eu que vou decidir. Foi uma decisão difícil, dura, mas é um exemplo para nós de sermos também humildes, sem ficar sempre lutando pelos nossos direitos. Às vezes é melhor ceder, ser humilde. E, finalmente, cuidado com as escolhas baseadas apenas em aparências. Ló escolheu viver perto de Sodoma. Isso custou muito caro, muito caro. Não só porque ele perdeu tudo, mas a descendência de Ló acabou não sendo bendita também, acabou não sendo abençoada, por causa do amor pelas aparências, do imediatismo. Que Deus nos abençoe para que tenhamos sabedoria, para saber escolher bem, para sermos guardados da vaidade, da soberba, do medo, de tudo aquilo que nos leva a fraquejar, para que possamos ser bênçãos diante do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.